Esse é o seu canal PS Videoaulas. A aula de hoje é sobre topografia, medição angular horizontal, onde veremos ângulos internos, externos, deflexões e azimutes. Apesar de ser uma coisa muito básica, eu tenho percebido que os alunos eles não estão compreendendo bem essa parte angular. Então, para suprir alguma deficiência, eu criei essa aula que é bastante simples, mas ela vai ser bastante elucidativa para aqueles que ainda têm alguma dúvida. Então, a medição angular horizontal, vamos entender como isso acontece. Trata-se de uma figura formada por duas retas, onde elas possuem um ponto em comum, que seria a estação. A medida retrata o afastamento entre as duas retas ao longo de uma circunferência imaginária, com centro na estação e um raio qualquer. Assim, podemos ter sempre dois ângulos, interno e externo. Então, vejamos nesse exemplo. Então, tem um ângulo interno aí de 44 graus, 57 minutos e 38 segundos. E um ângulo externo, que mede 315 graus, 2 minutos, 22 segundos. Como dá para visualizar, uma volta completa é 360 graus. Então, ângulo interno mais o ângulo externo, eles totalizam 360 graus. Então, se eu somar esses dois ângulos, eu deverei obter 360 graus. Como é que eu obtenho um ou outro? É só diminuir de 360. Se eu tiver um ângulo interno, é só pegar 360 menos ele, que dá exatamente o ângulo externo. E da mesma forma, eu posso, se eu tiver um interno, eu posso também ter um externo. Agora vamos ver essa parte em poligonais. Então, as poligonais podem ser abertas ou fechadas. Nas poligonais fechadas, as relações angulares interna e externa podem ser expressas pelas seguintes fórmulas. Então, vocês estão vendo aí que o somatório dos ângulos internos de uma poligonal ela é igual a 180 graus, que multiplica n menos 2, onde n é o número de vértices para ambas as fórmulas. E no segundo caso, o somatório dos ângulos externos de uma poligonal é igual a 180 graus vezes o número de vértices mais 2. Então, bem simples as fórmulas para você determinar essa soma angular. Vamos entender agora o que são deflexões. Correspondem ao ângulo que é formado entre o prolongamento de um alinhamento anterior com o próximo alinhamento. As deflexões podem ser à direita ou à esquerda, observando-se o sentido do caminhamento. Então, isso vai ser um caminhamento horário. Então, o que acontece? Vou ter um prolongamento do segmento ou alinhamento 1, 2. Quem é a deflexão à direita? É desse prolongamento até tocar o próximo alinhamento, que é o 2, 3. Vamos fazer agora o próximo passo. Então, esse alinhamento 2, 3, se eu prolongar, não é? vai dar esse prolongamento. E aí a deflexão vai ser à esquerda. Por quê? Porque agora, como vocês estão vendo aí, o próximo segmento, o 3, 4, o alinhamento 3, 4, ele vai para o lado esquerdo. Então, sempre mede do complemento, no caso aí desse prolongamento que nós fizemos, até tocar o próximo alinhamento. Cálculo de azimutes utilizando ângulos de deflexão. Então, vamos fazer essa dedução da fórmula e mostrar a vocês como é que a gente calcula azimutes subsequentes baseado nos anteriores. Então, nesse caso aí, olha, eu prolongo, não é, o meu alinhamento 1, 2, já que eu tenho um azimute de 1, 2. E aí eu posso transportar esse azimute anterior para essa nova situação aí, nesse novo vértice 2. E a deflexão é justamente à direita aí, ó, esse pedacinho que está faltando até tocar o próximo alinhamento. Se eu somar esses dois, é exatamente o que eu quero, que é o azimute posterior, no caso de 2, 3. Então é só somar o azimute anterior, não é isso? Mais a deflexão. Só que como é que eu descubro essa deflexão? Aí é que tá. Eu tenho que ver que esse ângulo aqui é 180, que forma no próprio alinhamento anterior. E se eu calcular esse pedaço aí, ó, que ele equivale a 180 menos AZ de 1, 2, concordam? Se eu diminuir o azimute anterior de 180, eu vou achar esse pedaço. E quem é a deflexão? Se eu somar todo mundo, diminuir de 360, eu vou obter exatamente a deflexão. Vejam como é simples. Só que quando você monta a equação, o que é que você vai perceber? Que você tem dois valores iguais
que é justamente o azimuth anterior. Então eles podem ser cortados, já com é mais ou é menos, eu estou numa soma, então eles se anulam. E aí há uma simplificação que eu vou obter 40 graus, 24 minutos e 51 segundos. E se eu quero agora o azimuth de 2 para 3, né, é só somar o azimuth anterior a essa deflexão que nós calculamos anteriormente. Agora, com isso, vamos obter 100 graus, 27 minutos, 40 segundos, como o nosso azimuth posterior, que no caso é o azimuth de 2 para 3, desse alinhamento. Cálculo de azimuth utilizando ângulos de deflexão. Então, com esse conhecimento que a gente já teve anteriormente, vamos deduzir as fórmulas. Vejam como é simples aí. 360 menos 180 mais AI, isso vai implicar que a deflexão nada mais é do que 180 graus menos o ângulo interno. Dessa forma, eu posso escrever que o azimuth de 2,3 é igual a Z de 1,2 mais a sua deflexão. Certo? Aplicação. Com base no azimuth anterior, calcule azimuth de 3,4. Como é que a gente vai fazer isso? Azimuth de 2,3, 127,40. Azimuth 3,4 é só pegar o anterior mais 180 menos o ângulo interno. Então vejam aí as contas aí embaixo, que eu tenho 100 graus, 27 minutos, 40 segundos, mais 180 menos o ângulo interno que foi dado agora do vértice 3, que é 214 graus, 35 minutos, 50 segundos. Dessa forma, o azimuth de 3,4 vai ser igual a 65 graus, 51 minutos, 50 segundos. E a formulação generalizada para o cálculo de azimuths. Se você pegou todo esse raciocínio que foi desenvolvido anteriormente, fica fácil chegar a essa conclusão, que para o caminhamento no sentido horário, nós temos que o azimuth atual é igual ao azimuth anterior mais 180 graus menos o ângulo interno atual. E para caminhamento no sentido anti-horário, azimuth atual é igual ao azimuth anterior mais 180 graus mais o AI atual. Veja que a fórmula só muda no final. Se for sentido horário é menos o AI, e se for sentido anti-horário é mais o AI atual. E tem uma observação que está inclusive aí grafada em vermelho. Em ambos os casos, se o resultado for maior do que 360 graus, que equivale a uma volta completa, deverá ser subtraído 360 graus do valor encontrado. Vamos fazer dois exercícios para demonstrar isso. Exemplo 1. Calcule o azimuth de 2,3 na poligonal apresentada. Primeira coisa a detectar que é sentido horário. De 2 para 3 a gente está caminhando no sentido horário. O AZ atual é igual a AZ anterior mais 180 graus menos o ângulo interno atual, usando a fórmula adequada. Fazendo aí as contas, substituindo os valores, nesse caso você vai concluir que você vai achar um número maior do que 360. Nesse caso é só subtrair 360. E você vai obter como azimuth de 2,3, 25 graus. No exemplo 2, calcule agora o azimuth de 2,1 na poligonal apresentada. Nesse caso, o sentido de caminhamento é anti-horário. Vou pegar a fórmula correspondente, que é o azimuth atual igual ao azimuth anterior mais 180 graus mais o AI atual. Quando eu vou fazer essas contas, eu vou verificar que vai exceder 360 graus. Então eu retiro os 360 graus e vou obter como resposta para o AZ de 2,1, 135 graus. Se você gostou da videoaula assistida, não esqueça de compartilhar com seus amigos e de registrar o seu like. Até as próximas!